Depois de mudarem a ficção científica com a caçada mais explosiva do cinema, pelo menos até 2015, George Miller e o seu agora lendário Max Rokatansky ainda voltariam para as telonas nos anos 80, não apenas com Mel Gibson, mas também com a força da música Tina Turner, com um resultado, bom, além da Cúpula do Trovão, é o mais divisível de toda a franquia. Para alguns, é o ponto alto dos filmes, para outros, definitivamente o pior entre eles. Um foco na comédia, a história mais leve e a presença de um núcleo totalmente focado em crianças acabou desagradando muitos fãs dos filmes mais sombrios e brutais que vieram anteriormente. Há quem diga que a franquia se vendeu para a onda hollywoodiana de fazer histórias mais leves e que lucravam mais, algo que ficou bem comum após Indiana Jones salvar algumas crianças. Mas será que é só isso? Será que a mudança aconteceu apenas por dinheiro? Ou será que a Cúpula do Trovão é mais brilhante do que parece? Talvez. Eu não posso falar que é uma obra-prima que foi incompreendida durante seu lançamento, mas posso garantir que há muito com o que se surpreender com a história de Max na Cidade Feira. Uma história que vamos ver hoje com mais atenção e tentar desvendar mais sobre esse fim da trilogia. Com isso, boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e escutem a lei. 2 homens entram, um homem sai. Porque vamos entrar na Cúpula do Trovão. Lançado em 1985, Mad Max Além da Cúpula do Trovão é talvez o mais nostálgico para muitos aqui no Brasil, pelo menos, que cresceram durante os anos 90 e começo dos anos 2000, porque com certeza eles ouviram isso na TV aberta. Mas também é fácil entender quem acha que esse é o mais fraco entre os 3 primeiros. Apesar de um começo forte, com seu ápice na luta entre Max e Blaster na Cúpula do Trovão, o filme toma um caminho que parece destoar totalmente de toda a franquia e de toda a atmosfera que tinha sido construída desde 79. Um claro foco em um público mais infantil e na comédia, e com isso, a brutalidade das perseguições de A Caçada Continua foi substituída por isso. Mesmo que você goste do terceiro, a diferença entre ele e os anteriores é bem óbvia. É uma diferença que eu particularmente não sou nem um pouco fã, mas eu respeito muito. Existem diferentes motivos para essa mudança de atmosfera na franquia, então eu vou começar pela que Miller estava explicitamente tentando fazer, algo que liga a narrativa do 2 e do 3 diretamente, como mencionei no vídeo anterior. Com exceção do primeiro, toda a saga de Max é narrada por alguém. A Caçada Continua é narrada por um velho menino fera, já no seu leito de morte. Estrada da Fúria, pelo próprio Max, e Além da Cúpula do Trovão, por Savannah Nix. Max é uma lenda da Terra Desolada, e cada história é um conto, apresentado ao público através dos olhos de um narrador. Então, enquanto faz sentido um ancião à beira da morte explorar a parte mais brutal e sangrenta do que ele viveu durante a pior parte do apocalipse, também faz muito sentido o terceiro ser contado com uma visão muito mais otimista e leve, já que é uma história contada por alguém que cresceu relativamente protegido dos horrores do pós-apocalipse e que está passando essa história para crianças. Mesmo não gostando da mudança, ela não só faz sentido, como ajuda Mad Max a ser a mais interessante franquia pós-apocalíptica, também na sua metalinguagem, na forma que ela é contada. O segundo motivo é que Miller não é um diretor que se repete. Em vez de só fazer 10 filmes parecidos só porque o primeiro deu certo, cada Mad Max muda de gênero. Carsploitation de vingança, um western com carros e um filme no estilo Indiana Jones. Eu respeito muito isso porque é sempre melhor tentar ideias novas e falhar do que se repetir até a exaustão. E por fim, a mudança tem a ver com uma tragédia nos bastidores. Byron Kennedy, grande amigo de Miller e produtor dos 2 outros filmes, morreu durante um acidente de helicóptero enquanto buscava por localizações para a gravação de Além da Cúpula do Trovão. Miller até quis desistir do projeto, mas ele acabou sentindo que precisava seguir em frente para lidar com o luto, mesmo que precisasse da ajuda de um co-diretor. Mas em vez de se entregar à negatividade do luto, ele optou por entregar uma história cheia de positividade, humor e principalmente esperança. Talvez a situação tenha atrapalhado ele a conseguir combinar tudo isso com o que ele já tinha feito com A Caçada Continua, mas é fácil ver como o filme representa um artista tentando lutar contra a negatividade e a dor que o rodeava. Eu não estou dizendo que isso justifica o terceiro filme e que devemos achar ele bom de repente por causa disso. Eu estou apenas tentando demonstrar os motivos que levaram a Cúpula do Trovão a ser tão diferente, pra gente poder tentar entender verdadeiramente qual era a intenção do diretor e o que ele estava tentando dizer com o filme. Vale lembrar que a arte é sempre mais subjetiva e cheia de nuances do que parece inicialmente. E falando em superfície, estamos apenas no começo. Ainda há muito de interessante a ser explorado em Além da Cúpula do Trovão. E se eu disser que esse é um dos filmes mais filosóficos dos anos 80 e o politicamente mais complexo de toda a franquia?
Começando pelo começo. Mesmo com seus erros, Além da Cúpula do Trovão é uma excelente forma de avançar o mundo de Mad Max, talvez uma excelente forma de concluí-lo. Durante essa nossa saga, eu quis dar ênfase em como cada filme representa uma parte diferente do fim do mundo. Temos os primeiros dias do fim, o limiar entre a sociedade e o caos completo, os heróis que tentam manter a ordem e um ótimo estudo sobre a natureza humana nessa situação. Temos um mundo que se entregou ao apocalipse, o ápice do fim do mundo, da selvageria, do sofrimento e da brutalidade, da sobrevivência extrema. E então temos a reconstrução da sociedade, o começo da esperança, algo que tinha sido apenas pincelado no final de A Caçada Continua, o recomeço de um mundo mais civilizado. Mas da mesma forma que os antecessores, Além da Cúpula do Trovão também tem muito a nos dizer sobre a sociedade, sobre o nosso mundo, porque estamos vendo um recomeço com os mesmos erros do passado. Em Além da Cúpula do Trovão, vemos a história de Bartertown, a cidade feira, comandada pela Pretora, Auntie Entity, interpretada de forma brilhante por Tina Turner. A cidade feira é totalmente diferente do que vimos anteriormente, um lugar sem a selvageria de Lord Humungus, onde a civilização voltou a, bom, parecer mais civilizada, ou o melhor possível nesse futuro. Where there was desert, now there's a town. Where there was robbery, there's trade. Where there was despair, now there's hope. Agora a gasolina já não é mais um problema, uma nova fonte de energia surgiu, o metano, produzido a partir do excremento de porcos. Porcos que cobrem todo o subsolo da cidade feira, e por mais que a Pretora diga mandar na cidade, quem realmente controla tudo é quem controla a energia, e quem controla o metano é... Master Blaster. Vemos então novamente uma sociedade reconstruída, mas com base na luta por poder, por energia. É exatamente um reflexo do mundo do segundo, com um desespero pela gasolina, e que por sua vez já era uma continuação do mundo pré-apocalipse, que ruiu por causa das mesmas disputas por energia. Miller aqui continua o seu questionamento de A Caçada Continua. Continuamos cometendo o mesmo erro, seja no fim do mundo, seja na reconstrução. É um filme que pergunta, quando nós vamos conseguir mudar, vivendo com medo até que nada mais sobre. Não vai demorar muito para que as tensões da cidade feira destruam novamente o pouco da civilização que existe por lá. E é aqui que entra Max, não só como uma representação do espectador como observador, mas também sobre como, com muita positividade, podemos agir numa situação como essa. Nesse filme, Max enfrenta o seu maior dilema desde o primeiro, e consequentemente nós também. Para resolver a questão do Master Blaster, a Auntie Entity contrata Max, que aceita encontrar uma forma de derrubar o líder da classe baixa da cidade feira. Mas mais especificamente, we want to keep the brain, dump the body. Para assim, ela poder manter a produção de metano, sem precisar se preocupar com alguém tirando o poder dela. Esse é um tema comum entre todos os personagens do terceiro filme. Master Blaster, obviamente, gosta do poder que tem sobre a cidade, e ele não quer abandonar esse poder, ele não quer perder o que tem. E a Auntie Entity, principalmente, que quer ainda mais poder, ela não quer abandonar o que ela conquistou. Com isso, a disputa de interesses acaba na Cúpula do Trovão, com Max enfrentando Blaster em uma arena, com uma regra bem clara. 2 men enter, 1 man leaves. A Cúpula do Trovão é um elemento interessante, explicado que ela foi pensada em uma forma de resolver problemas antes que eles se tornem conflitos e que acabe virando guerras. O que não é necessariamente algo vilanesco, na verdade faz até bastante sentido. Guerras seriam bem menos comuns se presidentes saíssem no soco em vez de enviar jovens inocentes para o abate. Mas mantendo o tema dos erros cíclicos da sociedade, a própria luta de Max e Blaster é nada mais do que uma trama política. E a Cúpula do Trovão, apesar de soar bem justa na sua superfície, é claramente feita para beneficiar alguns, sejam aqueles que nasceram com as vantagens necessárias para ganhar as disputas. This blaster, 20 men enter, only him leave. Aqueles que podem manipular quem nasceu com as vantagens, ou aqueles que têm o dinheiro e a influência para contratar aqueles que podem vencer. Uma civilização novamente sendo construída em mentiras, traições e esquemas. Então esse futuro é diferente do passado, do nosso presente? Não estaria a Cidade Feira e Master Blaster e até o Max ajudando a construir uma civilização que está apresentando exatamente o mesmo problema que levou o mundo ao seu fim? E eu acho fantástico como Miller usa essas histórias de fim de mundo
mundo de carros e explosões para falar da nossa sociedade de uma forma bem sutil e até com bastante sensibilidade. São filmes que apresentam fascinantes estudos sobre nós individualmente e também como civilização. E é justamente aqui, após a Cúpula do Trovão, que a história muda completamente e paramos de ser apresentados aos problemas e começamos a conhecer a solução. Uma esperança, quando Max demonstra que ainda há algo melhor lá fora, amor e compaixão, humanidade, ao poupar a vida de Blaster. Por ter traído o acordo com a Pretora, ele é condenado a Gulag, amarrado em um cavalo em direção ao deserto, até que a desidratação o mate ou a areia o engula. Mas ele é encontrado pela tribo dos que foram deixados, um grupo de crianças e adolescentes, descendentes dos que foram deixados para trás por Capitão Walker, que partiu tentando encontrar o caminho de volta para a civilização, como que ficou conhecido para eles como a Terra do Amanhã-Manhã, uma tribo que vive em um pequeno oásis no deserto e que confunde a aparição de Max com a volta de Walker e a oportunidade deles voltarem aos céus e alcançar a Terra Prometida. E é aqui que vemos a tentação de Max. Depois de tanto sofrimento para sobreviver, depois de tanta luta por alimento e combustível, ele encontrou um local perfeito para ficar, que não precisaria mais lutar, não precisaria mais sofrer, mesmo que isso signifique destruir o sonho de algumas daquelas crianças, ou então destruir alguns dentes. E é aqui que temos os três vilões, a Pretora e o seu poder sobre a cidade feira, disposta a assassinar para manter o que ela tem, Master Blaster e o seu poder sobre o metano, que claramente o deixou arrogante e prepotente, e Max e o seu poder sobre o oásis perdido e tudo o que ele queria, o seu poder de abandonar o passado, não ligar para mais nada e simplesmente sobreviver. Esse é o tema principal de Além da Cúpula do Trovão, talvez de toda a franquia, é que quando sairmos das ruínas, quando sairmos dos destroços, não podemos cometer o mesmo erro dessa vez. E é o que os personagens, principalmente o protagonista, precisam aprender. Parte da tribo que foi deixada foge para tentar encontrar a Terra do Amanhã-Manhã. E Max sabe que eles não têm a menor chance. E vale destacar que apesar dessa fama de ser um filme mais infantil, ele não pega tão leve assim com as crianças. Uma delas é engolida pela areia. Max então passa a ser o protetor deles, mesmo que isso custe tudo o que ele acabou de conseguir. Ele volta para a cidade feira e consegue resgatar o Master e tenta fugir para um local seguro, o que inicia a única perseguição do filme, que apesar de ser a única, ainda mantém a qualidade de A Caçada Continua, mesmo com uma parte de comédia mais absurda. Por fim, após uma longa perseguição e ao contar com a ajuda forçada do piloto que encontrou mais cedo, Max consegue abrir caminho para as crianças escaparem e fugirem para o seu objetivo, junto de Master para que ele possa fornecer a energia. Mas ele fica para trás, ainda no deserto, ainda nas ruínas do mundo que ele viu ser destruído. Mas esse não é um final triste, na verdade, essa é a mensagem do filme. Max aqui representa o que Miller obviamente quer que a humanidade se torne. Ele sai de um sobrevivente para alguém que encontrou absolutamente todo o conforto que precisava, mas ele desistiu disso porque ele percebeu que isso não importa. O mais importante era a próxima geração, dar àqueles que estão começando seu caminho a esperança que eles precisam. O próprio Master vai com eles porque ele também aprende isso. Todo o seu poder, tudo o que ele amava, toda a força que ele tinha, se foi em um piscar de olhos. Se apegar ao poder dele só trouxe traição e sofrimento. No. Então era necessário usar o que ele sabia para construir um futuro melhor para os que vêm depois. É exatamente o que o final de A Caçada Continua disse, e Além da Cúpula do Trovão continuou dizendo. Max no final desistiu de tudo porque o mundo não é dele. O apego ao poder de Aunt Entity é um apego ao passado e à ganância pessoal. Com isso, Além da Cúpula do Trovão é um filme que traz a esperança de que a humanidade se dedique a construir um mundo não para quem está aqui agora, priorizando aqueles que podem mandar mais, que têm mais, mas sim para as crianças, para que elas tenham mais esperança. Então, o que devemos fazer com as nossas vidas? Nós apenas deixamos uma marca. Nossa história vai brilhar como uma luz ou acabar em escuridão. Então, Além da Cúpula do Trovão está tentando nos dizer que não adianta criar castelos no ar. Se não deixarmos algo para o futuro, perdemos tudo que temos e somos vazios. A Cúpula do Trovão é importante porque é onde Max prova que ainda é um herói de verdade. Ele é um símbolo de que podemos perder tudo e sermos tentados pelo poder, mas que no fim talvez façamos a coisa certa. Talvez, com sorte, podemos todos encontrar um pouco de Max dentro de cada um de nós quando a hora chegar. Provar que não é vingança, não é sobrevivência e que não é sorte, influência, vantagens, poder que nos torna alguém nesse mundo. É fazer a coisa certa, mesmo que você não ganhe nada, mesmo que você perca tudo.
E não é a primeira vez que você ouviu tudo isso que eu acabei de falar. Você já ouviu toda essa parte temática do filme em uma voz muito mais poderosa do que a minha. Toda a temática sobre esperança que Miller desenvolveu nesse filme, toda a história sobre criar um futuro melhor para as próximas gerações, está muito bem explicada e imortalizada na poderosa voz de Tina Turner. E é possível entender como desde o começo toda a ideia de Miller era entregar uma história de esperança e positividade, mesmo ao lidar com o fim do mundo. E não acaba por aí. Usando o mito da caverna de Platão, a Cúpula do Trovão não deixa só uma mensagem para nós, sobreviventes da Terra Desolada, sobre como construir um futuro melhor, mas também deixa uma mensagem para a próxima geração. Uma das partes mais curiosas de Além da Cúpula do Trovão é que ele combina algumas inspirações bem inusitadas. Por exemplo, ele usa o livro Ridley Walker para criar a parte da tribo dos que foram deixados, mas ele combina isso com o mito da caverna de Platão. A tribo que vemos na história praticamente vive em uma caverna, e eles não têm uma visão real do mundo. Tudo que eles sabem do fim e do que tem do lado de fora do seu oásis, eles deduzem a partir do que eles têm disponível, brinquedos e histórias contadas por outros, pelas sombras do mundo real. Remember this? Remember this? No entanto, a história subverte a ideia do mito e as crianças não possuem medo do conhecimento, e sim, elas querem ir até a Terra Prometida através de suas próprias profecias. E aqui a tribo se separa entre aqueles que querem arriscar e buscar pela Terra Prometida e entender a verdadeira realidade do mundo que eles vivem, e aqueles que não querem arriscar e ficar onde eles já estão confortáveis e com o entendimento de mundo que eles já têm. Sendo assim, temos a tribo dos que ficaram e a tribo dos que partiram. Mas obviamente, as promessas da Terra do Amanhã são apenas promessas. Tudo o que eles acreditaram existir no Novo Mundo estava destruído. Apenas mais uma parte da Terra Desolada que nós já conhecemos. Mas no final, logo nos seus últimos momentos, vemos que a Cidade Fantasma agora está acesa, com Savannah Nix e os outros criando uma nova geração. Ou seja, a tribo que partiu não encontrou o que eles procuravam. Eles tiveram que construir um amanhã melhor, usando a oportunidade e as ferramentas que Max e Master deram a eles. Savannah e os outros foram capazes de fazer o que eles procuravam. Nós não vamos encontrar a Terra do amanhã, apenas com muita sorte, com pessoas dispostas a dar as oportunidades para criarmos um mundo melhor, vamos poder fazer esse amanhã. Nós não vamos milagrosamente encontrar todas as soluções, nós precisamos construí-las. Ironicamente, o terceiro filme é o mais profundo emocionalmente de toda a franquia, e é o que mais evoluiu o personagem do Max como um ser humano. É até fácil ver como ele poderia ter sido uma ótima conclusão para a história do Guerreiro da Estrada, com toda essa mensagem de desapegarmos do passado para construir o futuro. Mas infelizmente nem todo mundo viu esse ângulo, e na minha opinião, apesar da ótima intenção de Miller, ele falha na execução. De toda a franquia, Além da Cúpula do Trovão foi o que teve menos lucro. Ele teve metade da bilheteria de A Caçada Continua. E enquanto a crítica foi relativamente favorável, o público não aceitou bem as mudanças que ele trouxe. As crianças, o humor, as piadas acabaram tirando o foco de uma mensagem genuinamente interessante e que pode passar despercebida por muitos até hoje. Quando eu comecei esses vídeos, eu disse que Mad Max é a maior distopia do cinema. E isso não é só por causa do sucesso dos dois anteriores, mas também por causa da profundidade que o terceiro dá aos seus personagens, principalmente ao protagonista, e como ele evolui suas discussões sobre o pós-apocalipse em cada um deles, em vez de ficar travado na mesma história e no mesmo período. Mad Max é a maior franquia pós-apocalíptica do cinema, talvez da ficção científica, porque cada filme expande o seu propósito e tenta contar algo diferente. Sem mencionar que, se embarcarmos na ideia dele, se observarmos ele com olhos mais leves, é um filme divertido, principalmente por causa da presença da Tina Turner, que não só é muito marcante como a Pretora, mas também tem uma música que marcou o cinema. Infelizmente, Turner se foi, mas ela deixou um legado gigantesco, não apenas para a música, mas também para a ficção científica. E enquanto não é toda piada e momento engraçado que funciona, quando elas funcionam, temos alguns dos melhores momentos de toda a franquia.
Mad Max 2 é sem dúvidas o mais influente entre os originais, mas isso se deve também a como Cúpula do Trovão continuou ampliando essa construção de mundo. O terceiro é talvez tão influente quanto A Caçada Continua, nesse quesito de mostrar um mundo pós-apocalíptico, principalmente quando o assunto são as cidades em meio ao apocalipse, sem contar que a própria ideia da Cúpula do Trovão entrou para a cultura pop, se tornando um novo sinônimo de arena. Esteticamente tão importante quanto seu antecessor, mas narrativamente muito mais falho, Cúpula do Trovão é divisível, mas se tem algo que ele não é esquecido, o que por si só é um testamento do seu impacto. Mesmo sendo o Mad Max que eu menos gosto, Miller ainda demonstra ser uma das mentes mais criativas que existiu durante os anos 80. Ele deixou uma marca brilhante para o cinema e para o gênero que tanto amamos, uma trilogia que impactou e mudou para sempre a cultura pop, a ficção científica, o cinema, com a história do Guerreiro da Estrada, definitivamente a maior distopia de todos os tempos. Com uma recepção morna e com George Miller se afastando do cinema de ação e do fim do mundo, Mad Max acabou se tornando uma franquia adormecida, com projetos para um quarto filme sendo adiados constantemente. O roteiro para uma história que se chamaria Estrada da Fúria até chegou a ser escrito, mas Mad Max já não era um nome que vendia tão bem, Mel Gibson já tinha ficado velho demais e a Terra Desolada se esvaiu. O Guerreiro da Estrada se apagou e tudo o que restou foram memórias. Até chegar 2015.